O Egito acolheu profetas, então ele tem essa história de acolhimento. Tem um termo árabe muito utilizado no Egito hoje, tanto por muçulmanos como cristãos. Eles chamam o Egito de Amudúnia, que significa mãe das nações ou mãe da vida. E é um termo muito bonito. É claro, ao mesmo tempo, o Egito tem histórias de dominação. O Império Egípcio, durante muito tempo, oprimiu outras nações, durante muito tempo, oprimiu o povo de Deus. Olá, meus irmãos, estamos continuando então o nosso podcast, essa série maravilhosa falando dos segredos das terras bíblicas, que são muitos segredos, porque são muitas terras, muitos territórios, muitas cidades, muitos dados históricos. Então, para isso, precisamos trazer aqui um especialista no assunto, que é o nosso irmão e amigo Antônio Araújo, que já está conosco no estúdio. Bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, pastor Alírio. Que bom a gente estar aqui junto e aprendemos juntos, né? Aprendemos, olha. Porque às vezes um fala mais que o outro, mas na verdade o segredo é a troca de informações e conhecimento. Sim, mas nesse caso eu estou ganhando, que eu estou aprendendo mais. Muito bom. Gente, já estamos aqui caminhando na história do Egito, falamos de pirâmides, de oásis no Egito e vários assuntos importantes. Mas agora vamos entrar na questão bíblica. Abraão foi para o Egito, quer dizer, então o Egito mistura com a história de Abraão, em parte, né, pastor? Aí a gente pode pegar dali para frente, então, e vendo como que foi a sequência, né, dessa história do povo de Deus a partir de Abraão. Tem várias interferências, intercorrências com o Egito, é isso mesmo? Sim, o Egito, na verdade, ele começa antes da história bíblica, no primeiro episódio dessa série sobre a história do Egito. Nós falamos que o Egito é a segunda civilização do mundo, né? Junto com a Mesopotâmica, uma história riquíssima, que do comércio entre Egito e Mesopotâmia surgiu, então, um território no meio habitado pelos mercadores e pelos pontos de descanso que veio se tornar a terra de Canaã. E assim foi se desenrolando da história, foi se desenrolando toda a história. O Egito ele aparece na Bíblia muito como terra de refúgio. Esse nome até hoje é muito usado porque ele deu abrigo a Abraão quando havia fome na terra de Canaã. O Egito acolheu José primeiro como escravo e depois como governador. O Egito acolheu profetas. Então, ele tem essa história de acolhimento. Tem um termo árabe muito utilizado no Egito hoje, tanto por muçulmanos como cristãos. Eles chamam o Egito de Amudúnia, que significa mãe das nações ou mãe da vida. E é um termo muito bonito. É claro, ao mesmo tempo, o Egito tem histórias de dominação. O Império Egípcio, durante muito tempo, oprimiu outras nações. Durante muito tempo, oprimiu o povo de Deus como escravo. Recentemente, eu fazendo uma visita num site arqueológico, tem uma cidade próxima à rodovia 90 em Israel, chamada Beit Shan. A gente fala em português Beit Shean. Ela fica no final da face oriental do Vale do Armagedon, já de frente para o Vale do Jordão. Inclusive ali tem uma travessia hoje de Israel para a Jordânia, se chama Travessia Sheikh Hussein. Em Bet Shan existem várias ruínas do Império Romano, e existe ali também alguns marcos, porque teria sido o local onde o rei Saul e seu filho Jonatas tiraram suas vidas quando perderam a batalha para os filisteus, porque ali está bem próximo do monte Gilboa, né? Em Israel eles falam Gilboa, que até ali aos pés tem também a fonte de Inharod, que é a fonte de Gideão. Vamos falar sobre isso mais na frente. Mas o mais interessante é que acharam estátuas de Ramsés II. E estátuas
escritas com hieroglífico nos seus pedestais. Então isso significa que o reino egípcio chegou até aquela região que hoje é norte de Israel. Então o Império Egípcio, ele avançou e influenciou muitos povos, muitas regiões. E como eu disse no começo, essa história, ela é importante, assim como a nossa história de vida é importante para definir rumos, nosso relacionamento com Deus. A história egípcia, ela vem nesse ponto como? Sendo abrigo. Sendo abrigo para muitos do povo de Deus. Quando você tem, por exemplo, José. José, ele colocou algumas leis, tem alguns impostos que existem até hoje no Egito, que foram colocados na época de José por sugestão dele como governador, que são cobrados pelo governo. Tem uma festa chamada Shamanessim, que é na época da primavera, que tem muitos ventos, que é a única festa que é permitida aos muçulmanos do Egito hoje e que ela remonta à época faraônica, que era a época da festa das colheitas, né, de celebração do que se havia colhido. E entre outros vários detalhes que existem nessa festa, que são temas para uma longa conversa. O que é interessante é que quando José consegue trazer seus irmãos, reunir sua família, ele pede para Faraó uma terra específica, que é a terra de Gósen. Se você olhar o mapa do Egito do sul em direção ao norte, onde logo após fica o mar Mediterrâneo, a terra de Gósen ficaria à direita. É onde hoje tem um porto muito conhecido no Egito, chamado de Porto Said, e onde também tem uma cidade às margens do canal de Suez, que é a cidade de Ismailia. Ismailia, em homenagem ao filho de Abraão com a escrava Agar, que se casou com uma mulher do Egito, segundo Gênesis 21. Então ali é uma terra extremamente fértil. José escolheu uma terra extremamente fértil para os seus irmãos. Ali eles se multiplicaram e durante 4 séculos eles se tornaram uma nação étnica, com centenas de milhares de pessoas. E aí então vem toda a ira, vem todo o ciúme da questão de Faraó, e tudo isso permitido por Deus. Como Deus permite esse sofrimento? Lembrando, a gente comentou isso no podcast anterior, que é uma interpretação bíblica, um entendimento bíblico que eu tenho. O Senhor usa situações para nos moldar. E Deus queria levar o povo para a sua terra, que ele havia prometido a Abraão. E para isso Deus submeteu esse povo a um processo doloroso, não só de escravidão, como da fuga também. Então o Egito tem esse papel antagônico. O Egito serve de refúgio, o Egito acolhe como uma mãe, ele permite que o povo de Israel seja gerado e se torne uma nação étnica, mas ao mesmo tempo é a nação que vai persegui-los. É a nação que não vai permiti-los sair para ter liberdade e escravizá-los, e vai persegui-los até digamos, às margens do Mar Vermelho. Então, mas Abraão, então, ele vai para o Egito porque havia fome na terra de Canaã. Sim. Sim. Como você já falou antes, né, a questão do Nilo, que tem toda aquela fertilidade e tal. E a terra de Gósen também, que é uma terra fértil, de uma rica agricultura, onde realmente José, com muita sabedoria, escolheu para o seu povo ali. Tá. Então Abraão, ele vai para o Egito, fica um pouco tempo ali, né? Não é muito tempo não, mas acho que o suficiente para ele prosperar. Sim. Né? E voltar para a terra de Canaã passando a seca. Você citou o caso de José, que foi vendido para o Egito, então a história se desenrola assim com várias, os patriarcas entrando e saindo do Egito, né? No caso Abraão, depois José, depois de seguir todos os seus irmãos e Jacó. E lá no Egito, então, vai começar a grande história, né? Eu creio que uma das mais marcantes, que está no livro de Êxodo, que é de Moisés. Né? Sim. Que acaba ocupando todo um... Então, e Moisés viveu, só para ter uma ideia, assim, geograficamente, ele viveu lá perto de Gósen, mais para baixo, no atual Cairo, onde ele provavelmente deve ter vivido dentro
territorialmente, a parte dele de palácio, a parte dele de príncipe, onde ele viveu, no Egito, provavelmente? Segundo a história, porque o Egito tinha a capital do sul e a capital do norte. No sul era Tebas, que hoje é atual Luxor, e no norte era Mênfis, que hoje só existem algumas ruínas, existe até um monumento gigantesco ao rei Ramsés em Mênfis, e era ali a capital do norte, próximo 25 quilômetros ao sul de onde hoje é o Cairo, muito próximo do sítio de Saqqara, que nós contamos a história da pirâmide de Djoser. Então, havia alguns palácios, e hoje existe um sítio arqueológico nessa região, é uma região conhecida como Cairo Antigo, ou região de Mar Girgis. Mar Girgis no árabe significa São Jorge. O Museu do Cairo, que foi inaugurado recentemente, não ainda o grande museu, que espera se inaugurar em novembro desse ano, de 2023, mas o Museu do Cairo, que fez aquela procissão faraônica, com as múmias de Ramsés II, de algumas rainhas, né, toda aquela procissão, esse museu é nessa região. Ali havia alguns palácios, existe alguns sítios arqueológicos que ainda estão sendo escavados e achando resquícios desses palácios, porque, como eu disse no bloco anterior, os palácios eram feitos de tijolos de adobo, enquanto os templos e as tumbas eram feitas de pedra. Por isso que é difícil a gente achar alguma coisa de casas e palácios. Então, essa região fica às margens do Nilo, onde hoje é a divisa de um bairro chamado Ma'ad, no Cairo, e há uma região que começa com o nome de El Munib, que é uma pequena ilha que tem no rio Nilo. Ali havia alguns palácios reais. Então existe a região onde se acredita que o cesto com Moisés foi encontrado por filha de Faraó. Nessa região hoje é um marco muito especial no Cairo, essa região chamada de Mar Girgis, porque ali é a região mais antiga do Cairo, portanto, uma região que era habitada muito por cristãos antes do domínio árabe islâmico. Bom, ali tem a primeira igreja construída na região, no Egito todo, que é a igreja de São Sérgio, Abu Sega. São Sérgio seria um santo copta, e essa igreja foi construída no século IV. Então, o primeiro templo cristão chamado de igreja, isso ali na região do Cairo, que coincide com o local onde Moisés teria sido encontrado, segundo a tradição. Ali também tem a primeira sinagoga, que é século XII, a sinagoga de Ben Ezra, que foi construída no Egito, no século XII, em cima das ruínas de uma igreja que era do século VI. Nesse mesmo sítio também existe a primeira mesquita, construída no Egito, já no século VII. Então, é chamado de Cairo Antigo, porque é a parte mais antiga do Cairo. Enquanto o Egito é um país milenar, com cidades que remontam 3, 4 mil anos, Cairo é considerado uma cidade extremamente recente. O Cairo tem pouco mais de 1000 anos como Cairo. Isso para a história do Egito não é nada. Então, ali nessa região foi onde Moisés viveu, depois foi criado. Interessante que a Bíblia não fala que ele era neto de Faraó, fala que ele era filho da filha de Faraó. Mais uma vez, essa questão de paternidade entrando no assunto. E mais um pouco, saindo em direção ao norte, existe um subúrbio do Cairo chamado Matareia. Em Matareia tem um monumento que se chama Amud Musa, que nada mais é do que um pilar, né? Um pilar tradicional, como os que a gente falou que foi para a França, para os Estados Unidos, né? Ele marca o local onde era a escola que Moisés estudou. Eu tive o privilégio de ir nesse lugar algumas vezes, eu tinha amigos que moravam na região, porque hoje não está aberto para visitação. Mas ali marca o local da Faculdade de Ciências no Egito e é o local onde Moisés estudou. Existe também
nessa região de Matareia, uma tradição de um lugar chamado Shajarat Mariam, ou Shagarat Mariam, que significa árvore de Maria. E aí nós já estamos avançando alguns milhares de anos, porque é um local onde os cristãos coptas acreditam que Maria, um dos locais que Maria viveu quando chegou no Egito, com Jesus ainda criança. Então Moisés cresce ali nessa região, onde hoje é o Cairo, mas na época os palácios eram mais afastados da cidade, para não ter muito contato com a população. Ali ele cresce, ali ele estuda no subúrbio que hoje seria Matareia, e ali Deus o chama para libertar seu povo. Ali Deus o chama para tirar o povo, e aí nós temos toda a história do deserto, toda a história do Mar Vermelho. E é interessante que seja como acolhedor, seja como perseguidor. O Egito está sempre aparecendo na história bíblica. Tá. E veio umas curiosidades interessantes, pastor, porque é o seguinte, vamos lá, pelo que você explicou já no episódio anterior, aquela ideia que o pessoal tem de que o povo hebreu construiu as pirâmides, então acho que já essa ideia totalmente desmistificada. Desmistificada. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que eles tinham que fazer tijolos. Sim. Então, tijolo é para construção. Ou eles construíam, ou eles produziam matéria-prima para construções naquele tempo, exatamente que Moisés viveu. Muitos anos depois de José, né? Muitos anos. E que tipo de construção seria essa? Você tem uma ideia ou não? Já que eles trabalhavam com tijolos, era barro, começaram com palha, lembra essa parte? Exatamente, sim. Então, é o que a gente chama hoje, no interior do Brasil, de adobo, né? Tijolos de adobo, feitos de barro e palha. Eram residências normais, alguns eram utilizados em palácios. O problema é que os papiros que continham essas informações se perderam com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Hoje existe uma biblioteca moderna em Alexandria, que é um patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade, que foi construída uma obra magnífica e que só existe um papiro que conseguiu ser encontrado da biblioteca que foi destruída há quase 2000 anos. Então, existe essa questão de como era a planta, as casas, os palácios, mas se nós andarmos principalmente na terra de Gósen, se nós andarmos pelo delta do Nilo, é possível encontrar algumas escavações onde aparecem, eram desenhos normalmente, o pessoal se reunia do lado de fora da casa, por isso que se tirava o calçado, porque se entrava para dormir. Ao lado do Museu da Civilização, recém-inaugurado, bem próximo entre o Museu da Civilização e essa região que eu acabei de citar, chamada Mar Girgis, onde tem a igreja, a sinagoga e a mesquita, existe um sítio arqueológico que nos permite ter um pouco de noção. Tá? Então, basicamente, esses tijolos eram usados para a edificação das casas e dos palácios, não dos templos e sepulturas, porque, como dissemos, eram feitas em rocha. Certo. E os judeus não foram utilizados nesse trabalho da rocha. Ok, avançando então na história, o povo ficou ali oprimido e chegou um tempo da libertação, né? Porque eles ficaram como escravos, fazendo esses tijolos, e chegou o tempo de Moisés, né? Ele foi, só falando de Moisés um pouquinho, ele sai dali então fugindo de Faraó, depois que ele matou aquele egípcio, ele vai para Midian, mas Midian é do outro lado do mar, né? Ele seria isso, como que ele fez para chegar em Midian? Porque ele atravessa um deserto inteiro. Midian está atualmente na Arábia Saudita? Onde está Midian? Exatamente. A terra dos midianitas seria uma terra limítrofe hoje, pegando parte do que é o reino da Jordânia e parte do que é o reino da Arábia Saudita. Porque se nós voltarmos lá em Gênesis, onde nós lemos Gênesis 18, Gênesis 21 e em seguida, os descendentes de Abraão com Quetura e com as suas concubinas deram origem também aos midianitas, que era ali a Península Arábica, que veio se tornar depois o povo árabe. Bom, o Mar Vermelho ele tem dois braços quando chega na península conhecida como Península do Sinai. Um braço à esquerda, que chega ao que hoje nós chamamos de Golfo de Suez, devido ao canal de Suez ali já no Egito.
O Egito, ele é um país que está em 2 continentes. Ele tem a parte continental, que está na África, e a parte peninsular, que é a Península do Sinai, que está na Ásia. A separação de Ásia e África se dá por o braço esquerdo do Mar Vermelho e hoje pelo Canal de Suez, que é recente, digamos, para a história egípcia, 1869. Então, antes do Canal de Suez, se cruzava aquela região ali a pé, porque existia o que eles chamavam de Mar de Junco, que nada mais é do que uma região úmida com aquele junco, com aquele capim mais grosso, mais alto. Mas não era todo esse caminho que hoje é cerca de 80 quilômetros, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho através do canal artificial de Suez. Bom, se ele passou para a terra dos midianitas, então ele cruzou a península do Sinai. Naquela região, o Mar Vermelho tem entre 20 e 25 quilômetros de largura. Então, muito provavelmente, trazendo para a nossa geografia atual, para chegar aos midianitas, a não ser que ele tenha feito isso de barco, mas a Bíblia não cita como foi feita a travessia, para chegar aos midianitas, ele desceu até o final do Golfo de Áqaba, onde hoje fica a travessia de Taba, do Egito para Israel, e onde fica hoje a cidade de Eilat, no extremo sul de Israel. Então ele teria, digamos que isso aqui seja o Mar Vermelho, e em vez de atravessar, ele contornou aqui essa ponta, esse istmo, e chegou na terra dos midianitas. Que na travessia ele não teria dado essa volta, com o povo de Israel fugindo, ele teria atravessado. Aí nós já partiríamos para as possíveis teorias de qual ponto do Mar Vermelho ele foi atravessado pelo povo hebreu e também onde seria o Monte Sinai, né? Que são 2 teorias muito interessantes. É importante, então, você que está nos acompanhando, não parar por aqui, ok? Porque nós temos muitos episódios pela frente. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal e que a paz de Deus esteja no seu coração.